Não tem nada contra o Flamengo, sabe? Mas os flamenguistas são chatos pra caramba. Então já começa a encher o saco. Antes dali pra cá já encheu o saco. Então tá amarrado o flamenguista no nome de Jesus. É rosa e azul. Tá certo? Só para você ficar ligado. Vamos adorar o Rei? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Que Deus abençoe nessa noite. Derrame graça sobre a sua vida. Te alcance com a sua graça, com a sua misericórdia. Vamos a Mateus capítulo 13, verso 58. A gente sempre começa com o que a gente chama de gotinha. Aí eu queria extrair essa gotinha de hoje de Mateus 13, verso 58. Nesse capítulo, no contexto desse texto, Jesus está falando sobre a impossibilidade de um profeta alcançar honra na sua própria casa. E ele fala de Nazaré, onde ele teve dificuldade de desenvolver a sua deidade, porque alguns olhavam para ele e diziam, mas esse cara não é o filho da Dona Maria e do seu Zé? Os irmãos dele, a irmã dele, não são fulano, beltrano, ciclano? Como é que ele agora está dizendo que é Deus, cara? De onde que ele tirou isso? Ficou maluco? E não devia ser fácil. Tu imagina, tu foi criado com um moleque aqui em Realengo. Aí esse moleque faz 30 anos, daqui a pouco tu descobre que ele é o Messias, cara. Ou tu diz assim, cara, eu sempre desconfiei disso. Esse moleque fazia aquela bola flutuar de vez em quando, sei lá. Jogando basquete, ele pulava alto demais. Sei lá. Ou então diz assim, pô, esse moleque variou, tá cheirado, né? Não é possível. Primeiro é filho de mãe solteira. Tu imagina. Filho do seu Zé e da Dona Maria, tem alguma coisa mais comum do que Zé e Maria? Aí daqui a pouco ele é Messias. Pô, põe-se no lugar deles lá. É complicado, né? Aí diz porque os que estavam perto não entenderam quem ele era. Aí diz lá o versículo 58. Tá aí? Tá, essa televisão aqui tá desligada. E diz assim, ele está falando de Nazaré, na sua cidade natal. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vamos juntos? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Senta um pouquinho. Hoje eu estou respondendo uma pergunta de uma ovelha nossa que assiste do exterior. E eu aproveito para abençoá-los com essa gotinha aqui. Não fez ali muitos milagres. Aí você, lógico, racional, perguntaria a Jesus, Jesus, por que você não fez muito milagre lá na sua cidade natal? Ah, por causa da incredulidade deles. Pense, raciocine, faça uma análise da situação. Jesus pode fazer milagre. Mas em Nazaré não fez, como fez em outras cidades. Por que não fez aqui? Porque ele não achou fé nos homens. Aí eu, como analista, vou fazer uma análise lógica da situação. Será que Jesus, para realizar milagres, ele precisa da nossa fé? Ou seja, será que Jesus só pode realizar milagres se nós o alimentarmos de fé? O que você acha? Está dito ali, ele não pôde fazer muitos milagres porque não havia fé neles, incredulidade. Então, a pergunta lógica é, Jesus só pode fazer milagres se nós o alimentarmos de fé? Sim ou não? Então, por que ele precisou de fé aqui? Por que ele não realizou muitos milagres? Bom, está dizendo, ausência de fé. Então, a ideia é que, caramba, para o meu Deus fazer milagre, ele precisa da minha fé. Mas aí a gente amplifica um pouquinho mais a profundidade da análise. Ele não fez milagre porque não tinha fé. Então, será que ele precisa de fé para fazer milagre? E se não tiver fé, ele não faz milagre? É isso mesmo que a gente está lendo aqui? É o que parece o texto, né? De um lado diz, ele não fez milagre por causa de incredulidade, ele precisa de fé para fazer milagre. Então, por que ele não fez milagre? Porque não tinha fé. Então, se eu não tiver fé, ele não pode fazer milagre. Bom, se a gente ler o texto assim, seco, é o que a gente vai entender. Se eu não tiver fé, não tem como acontecer milagre. Ok.
Mas vamos imaginar que essa análise rasa fosse verdadeira. Que eu acho que é como muito crente lê a Bíblia, por isso tem tantas ramificações evangélicas, cada um lê o texto, interpreta do jeito que quiser, cada um vai construindo a sua doutrina, a sua religião, a sua comunidade, e nós temos essa Babel gospel que a gente vê por aí, que não consegue chegar a uma síntese jamais. Só há tese e antítese, síntese é impossível. Aí, não havendo comunhão, a gente não pode ser usado por Deus para abençoar a nossa cidade, a nossa nação. Por causa da incapacidade de muitos de fazer a interpretação clara. Olha, se Deus só pode fazer milagre se nós o alimentarmos de fé. Então está dizendo que se eu não alimentar de fé, ele não pode fazer milagre. Vamos imaginar que isso fosse verdade. Se assim for, ele só faz milagre se nós o alimentarmos de fé. Não seria ele, por exemplo, um Deus dependente das suas criaturas? Deus só faz se o Neil lhe alimentar de fé. Então ele depende de mim. Aí mais um Deus que depende de mim é Deus? Não pode ser Deus, né? Então esse texto, ele não é claro como parece, como alguém me perguntou. Alguém que perdeu alguém e está sentindo a dor da perda, mas o que está matando essa pessoa, que fez com que ela tentasse se matar, foi não ter usado de fé suficiente para fazer Deus curá-la. Então o que está matando ela? A culpa. Ela está morrendo de culpa porque ela acredita que a morte da amada, da mãe, foi por culpa dela. Ela não alimentou Deus de fé suficientemente para Deus operar a cura. Pastor, eu sou culpado. Eu falei, meu Deus, como que a gente se auto-sabota, né? Como é que a gente faz mal para a gente? Como que às vezes nós somos o diabo de nós mesmos? Como que a religião, se não praticada com racionalidade, embota a capacidade de raciocínio do sujeito. Emburrece mesmo, sabe? Vira essa fé sensitiva que a maioria, uma vertente da igreja gosta. A gente guarda o arrepio. Se não tiver arrepio, não há poder de Deus. Se não há fogo, não há poder de Deus. E se houver cérebro, não é poder de Deus? Se houver sabedoria, discernimento, não é poder de Deus? Não, tem que arrepiar o corpo. Aí a gente vê essa loucura que a gente vê a religião emburrecendo as pessoas, gerando gente fanática, gente absolutista, gente que é incapaz de dialogar, porque adoece tanto que por onde passa vai adoecendo todo mundo. Gente que não consegue se transformar em alguém que se ame, portanto, viver amor próprio, para poder amar o próximo como a si mesmo. Só quem se ama, ama o próximo. Essa ausência de amor que você vê por aí, você já aprendeu, é a ausência de amor próprio. Eu acho que nós estamos piorando tanto que a gente não só vive mais a ausência de amor próprio, a gente está vivendo auto-ódio. Eu não só não me amo, como agora acho que eu me odeio, porque eu estou reproduzindo esse ódio enquanto ser humano, enquanto raça, que é um negócio terrível. Minha mãe morreu por causa de mim. O que você fez? Você deu veneno para ela? Não alimentei Deus de fé suficiente para Deus curá-la. Porque é a leitura que ela fez. Não tem nada a ver com o texto, irmãos. Aprenda aqui, minha igreja, no nome de Jesus. Faz isso com você não. Você já tem o diabo como acusador, ele já te acusa. Ele já joga na tua cara o teu pecado, o teu passado. Ele já tenta te tirar do caminho, né? Ele já tenta deformar o programa que Deus fez no teu HD. Ele já tenta embaçar os teus óculos para que você não enxergue claramente e mudar o grau da tua lente para que você enxergue bem pertinho, mas não enxergue de longe, ou enxergue de longe e não enxergue pertinho. É uma deformidade de visão terrível, porque a vida é a proporção da forma como a gente enxerga a vida. Então, um Deus que depende de mim para fazer milagre, ele não é Deus. Pense e aprende. Qual o problema da falta de fé, irmão? Aqui nesse texto. Por que Jesus não fez muitos milagres? Porque havia incredulidade nele.
Então, não quer dizer que Jesus deixou de fazer porque ele é alimentado de fé. Ele poderia fazer com fé ou sem fé, ele não depende das suas criaturas. Ele existe antes delas e por milhões e bilhões e trilhões e zilhões de anos. Ele é eterno, ele não tem começo, como não tem fim. Então, antes de nós, ele já era há zilhões e zilhões e zilhões e zilhões. Não precisa de nós para nada, absolutamente nada. Deus não entra em depressão porque eu não venho para a igreja cantar uma musiquinha para ele. Deus não entra em depressão porque eu não orei para ele hoje à noite. Deus não entra em depressão porque eu não busquei. Deus não muda nada, ele é imutável, nele não há sombra de variação. Sombra. Então ele não depende das suas criaturas absolutamente para nada. Por que Deus não fez milagre em Nazaré? Por que na ausência de fé ele não faz milagre? Porque o problema da falta de fé é que sem a fé, o milagre não revela àquele que foi alvo do milagre quem é Jesus. Jesus fez o milagre nessa pessoa aqui, ó. Ele tem fé? Não. Ele é alvo do milagre, mas ele não é alvo da revelação. Ou seja, ser alvo do milagre não é ser alvo da revelação. O milagre propriamente dito não faz ao sujeito entender quem é Jesus. E Jesus não quer ser um curandeiro na vida das suas criaturas, ele quer ser amigo. Não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei de amigos. O que ele quer é relacionamento, não uma relação de utilitarista. Um usa e outro é usado. Pelo amor de Deus. Você vê isso, mas muito claramente em Mateus 16, 13, 17. Falei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Quando Jesus reúne os seus e fala assim: rapaziada, vocês que andam aí no meio do povo, vocês estão ouvindo a meu respeito? Que dizem os homens a meu respeito aí? E eu ouvi dizer, um disse que tu és João Batista. E rapaz, eu estava ali, o pessoal estava dizendo que tu eras Jeremias. E eu ouvi que tu eras o outro profeta. Aí eu falei, como é que é? Eles estão achando que eu sou a reencarnação de um servo de meu pai. Eles acham que eu sou alguém que voltou. Ou seja, eles viram Jesus curar gente, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus curar cego, eles viram Jesus acalmar tempestades, eles viram Jesus andar sobre o mar, eles viram os milagres mais portentosos, mas ninguém conseguiu, através do milagre, descobrir quem era Jesus. Ou seja, eu sou testemunha do milagre ou alvo dele, mas essa testemunha que eu sou e esse alvo que eu sou não se tornou alguém que conhece a Jesus. Aí, se o conhecimento fosse dispensável, ele faria muitos milagres em Nazaré, como fez em muitas cidades. Mas o conhecimento para Jesus não é dispensável, é indispensável. Por que é indispensável? Aí você vê numa outra história dos 10 leprosos. Na história dos 10 leprosos, quantos leprosos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. Quantos ouviram dele? A tua fé te salvou? Só 1. E os outros 9 estavam indo para a perdição leprosos e agora estavam indo para a perdição como? Saudáveis. Porque o milagre não revelou Jesus. O milagre não revelou Jesus. Milagre ele pode fazer de qualquer jeito, mas ele só faz quando ele entende que o milagre produz um propósito. Aí tu vê a igreja evangélica no Brasil ávida por milagre, 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 milagre. Aí o que nós temos? Uma igreja que cresce em número, mas sem influência. Porque cresce em número, mas ignorante. Tu vê crentes com 20, 30 anos de igreja, continua refém do arrepio. Continua refém do movimento. Continua refém do barulho. Porque se não tiver arrepio, o barulho, o grito, não houve o poder de Deus. Mas a vida continua essa vidinha, essa cabecinha amarrada. Meu Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó, o Deus deste século lhe cegou o entendimento, para mim hoje nunca foi tão claro. Porque o cara pode ver, testemunha, mas ele não discerne. Veja, o Deus deste século não lhe cegou os olhos, de modo a não verem. Lhe cegou o entendimento, de modo a verem e não discernirem. Dá para entender?
Aí vem Deus e diz, o meu povo é destruído. Porque ele falta o quê? Conhecimento. Estão vendo o poder de Deus, estão vendo o milagre de Deus, estão vendo o amor de Deus, mas não discernem. Então, meu irmão, guarda isso no teu coração. Milagre que não revela Jesus pode ser um milagre operado por alguém que, independente de ter usado o nome de Jesus, pode ter sido operado por alguém que não Jesus. Porque o milagre operado por Jesus gera discípulos e não gente curada. O milagre que Jesus opera gera gente livre e não gente religiosa. O milagre operado por Jesus, que foi feito por fé, gera conhecimento e não conforto. Não se iludam com uma ramificação da igreja brasileira, pelo amor de Deus. Não se iluda. Por que Jesus não fez milagre em Nazaré? Porque onde não há fé, ainda que aconteça milagre, Jesus não é glorificado nem conhecido. Jesus só faz milagre se for para tornar conhecido o seu nome e não para tornar famoso o milagreiro, tornar popular na comunidade quem fez oração e tornar confortável quem foi alvo do milagre. O milagre só acontece se for para glorificar o nome de Jesus e gerar conhecimento e intimidade com ele. Se não for para isso, questione seu milagre, irmão. Questione de onde vem seu milagre, porque o espírito de engano anda por aí ainda solto. Ele não precisa nem se fantasiar demais, porque a geração é cega mesmo. Cega. Então, o teu Deus e o meu, louvado seja o seu nome. Não depende de mim para nada. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele não é Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Ele não é rei, Ele é rei dos reis. Ele não é poderoso, Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Então, se Ele tiver que abençoar você, Ele abençoa de qualquer jeito, mesmo que você esteja na sua fraqueza, se esteja passando pelo vale da sombra da morte, se você não tem força nem para abrir olho, nem para crer, você está em coma, sem poder usar a razão e usar a tua fé. Se Ele quiser te curar, Ele te cura, mas Ele só faz para gerar intimidade. Quem quer intimidade tem milagre. Quem tem milagre nem sempre tem intimidade. E o projeto do Pai para nós é: eu quero chamar vocês de filhos, e não de curados, e não de confortáveis. Quero chamar vocês de discípulos, ou seja, que alguém que pode ser igual a mim, basta o discípulo ser igual ao mestre, útil, mas não alguém soberbo. Então, minha igreja, creia no milagre, mas acredita, todo milagre operado por Jesus na palavra gera intimidade com Ele. E se não for para gerar intimidade, doença ou saúde é a mesma coisa, conforto, desconforto é a mesma coisa, porque muda o jeitinho de ir, mas não muda o destino. A gente vai acabar no mesmo lugar como os 9 leprosos. Que Deus faça milagre entre nós sempre, mas que esse milagre nos leve sempre à intimidade com Ele, sempre no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo e vamos adorar o seu nome.